Começa agora CDL no ar. Realização Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. 6 horas em ponto, uma excelente noite para você. Começa agora aqui na Rádio Globo Santos, em 102,1 MHz, o programa CDL no ar, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país aqui na Rádio Globo. Hoje, dia 24 de maio de 2018, nessa quinta-feira, finalzinho de tarde, comecinho de noite, com muita informação para você. O nosso âncora, Zé Torquato, já tá por aqui. Fala, Zé, boa noite. Boa noite, meu caro Tiago Ferraz, boa noite aos ouvintes da Rádio Globo Santos 102.1, é o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia que retorna mais uma vez ao vivo. Esse é o nosso horário oficial de segunda a sexta-feira das 18 às 19 horas, discutindo os principais temas do país e da região. Hoje o programa será praticamente factual, em tempo real, com análise abalizada dos nossos comentaristas e convidados. Vou começar primeiramente apresentando ele que está desde o início do projeto, participou até da elaboração do projeto, e eu anuncio com muita satisfação o meu amigo, advogado, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa. Boa noite, Zé, boa noite, companheiro de bancada, boa noite, nosso convidado especial. Com muito orgulho que nós estamos mais ou menos aqui, né, para participar e poder ajudar a população a resolver, aumentar a credibilidade nesse transtorno político, administrativo, gerencial que a população do Brasil está passando. Zé Geraldo, hoje eu já adianto que o programa será informativo, analítico e factual. Teremos informações em tempo real, temos problemas na travessia de balsas, as estradas também estão afetadas e nós faremos todo o acompanhamento também factual ao longo do programa de hoje, que traz para a bancada também novamente o advogado e professor universitário acadêmico Paulo de Jesus. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Zé. Tudo bem, Thiago, demais amigos de bancada. É sempre um prazer estar aqui discutindo as notícias do dia mais uma vez. Tudo bem em termos, né? Em termos. Mas hoje, até pelo fato, né? Hoje é o 4º dia da greve dos caminhoneiros e nós estamos enfrentando desabastecimento, a questão tarifária, a questão política, o cotidiano do país está modificado por uma questão que já vem sendo debatida há muito tempo. Pelo menos o ponto de vista dos revendedores nós conhecemos, porque ele está sempre disponível. Hoje não nos negou aqui a presença para debater, está envolvido diretamente nesse processo, que é a questão dos combustíveis hoje aí, dos fretes, enfim, toda a movimentação dos caminhoneiros autônomos do Brasil. É o meu amigo José Hernandes, presidente do Resan, Sindicombustível, que representa os postos de combustíveis derivados de petróleo, revendedores de derivados de petróleo de toda a Baixada Santista. Zé, gostaria de receber você numa situação mais confortável, mas de qualquer maneira, por tudo que a gente propõe aqui no programa, é importantíssima a sua presença, eu te agradeço. Ô Zé e companheiros da mesa, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar aqui com você mais uma vez e eu não estou desconfortável não, eu até agradeço a oportunidade. Ótimo. Para que a gente possa estar levando à população da nossa região, do estado, a realidade dos fatos e mostrar exatamente para a população qual a situação no momento da nossa região no que tange ao abastecimento de combustíveis. Então, e claro, vamos debater e é importantíssima, não é, Tiago, a participação do nosso ouvinte, não só fazendo questionamento aos nossos comentaristas, aos nossos convidados, mas também nos ajudando se houver alguma retenção no trânsito, algum problema pontual, porventura, algum local onde haja venda de combustível, enfim, eu peço bastante as participações ao vivo, que o Thiago agora vai dizer qual é o canal, quais são os canais que o ouvinte pode usar aqui, usar e abusar hoje aqui no nosso programa. Nosso WhatsApp 997610559, você pode também entrar em contato pelo telefone 2104-5410, na página da CDL Santos Praia, onde você também nos assiste através da nossa live, e você também pode enviar inbox aí a sua pergunta, o seu questionamento também pelo Facebook, fique à vontade. Ok, Zé Hernandes, eu queria também já te transmitir um abraço do seu amigo também, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Beite, que está nos ouvindo e agradece também a sua presença. Legal, obrigado, Nicolau, um abraço e espero que você nos
brinde aí com algumas perguntas pra gente poder elucidar aí todos os nossos ouvintes. Ok, pois não, Tiago. Temos aqui, de acordo com o site da Ecovias, só para deixar o ouvinte agora nesse final de tarde, hora pois do rush, né? Tá rolando uma manifestação do quilômetro 23 ao 24 na rodovia dos Imigrantes, trânsito bem congestionado, situação bem complicada, somente nesse trecho do quilômetro 23 ao 24, sentido litoral, está acontecendo uma manifestação. Ok, Tiago, e por favor, os destaques da edição de hoje. Vamos saber agora, Zé. Às 6h05. Alerta vermelho, postos sem combustíveis já acarretam supermercados a limitar quantidade de produtos. Para falar desse assunto, o presidente do Sindicombustíveis presente hoje aqui no CDL no ar. Até onde vai? Supermercados limitando números de itens em compra como medida preventiva. Qual será a consequência dessa paralisação? Essas e muitas outras informações nessa edição do CDL no ar, Zé. Ok, e vamos verificar também, Tiago, por favor, a situação das balsas e estradas, que nós tivemos um outro evento, né? Os barcos pesqueiros de pequeno porte também bloquearam a passagem do canal de Bertioga, tanto para cargueiros, até interrompendo o serviço de balsas algumas horas atrás. Isso foi destacado na página virtual do jornal A Tribuna. E, por favor, faça um check-in dentro do possível dessa situação. Tá, agora, okay. O que chama atenção é toda essa situação depois de 4 dias. Primeiramente, eu acho que quem está nos ouvindo agora está preocupado. Então vamos primeiro, a primeira parte prática antes da análise como é que está a situação do abastecimento dos postos aqui na Baixada Santista? Qual a informação que o Rezan tem nesse momento? Olha, infelizmente a situação é bem crítica. Eu acho que não dá pra gente afirmar com certeza, porque até uma hora atrás a gente tinha uma situação e de repente acaba o combustível. Alguns poucos postos na cidade ainda estão abastecendo, né? Não sabemos até quando e se acabou já o etanol, se ainda tem gasolina, se é só a gasolina mais cara, a gasolina tal da aditivada, enfim, o abastecimento do óleo diesel ainda temos alguns postos, principalmente na região aí do bairro do Valongo, da Nossa Senhora de Fátima, da própria Via Anchieta, nós temos ainda os postos com bastante diesel, né? Não tem problema de abastecimento. Mas gasolina e álcool, a situação está bem crítica e a gente imagina que até o final do dia hoje esses postos, poucos postos que ainda tem combustível, deve acabar, até porque as filas são quilométricas. São quilométricas mesmo. Agora, pois não, informação, o ouvinte já está mandando informação aqui, olha só, o Rafael, ele é Uber e diz que está há 3 horas na fila aguardando para abastecer no posto que está na saída do túnel, posto Shell na saída do túnel. Realmente eu moro naquela região, a situação está bem complicada, o nosso ouvinte mandando mensagem pra gente dizendo que está há 3 horas na fila. Ok, deixa eu agora, pessoal, muita paciência, muita civilidade nessa hora. Isso, Zé. Porque perder a calma e o bom senso. É isso que eu gostaria de verdade? Eu acho que é o principal. Assim, de repente, esse nosso ouvinte aí, que é uberista, né? Ele precisa do combustível para trabalhar. Também, claro. Agora, com certeza, uma grande parte da população que está há várias horas nessas filas, não haveria necessidade de encher o tanque, por exemplo, entendeu? Então, está se criando uma demanda, uma falsa demanda, né? Porque você tinha aí uma quantidade de combustível nos tanques que seria suficiente para chegar até sexta, sábado, né? E aí, de repente, acabou porque todo mundo resolveu encher o tanque. Até aquelas pessoas que normalmente deixam seu veículo em casa, que vão trabalhar de outros meios, de bicicleta, de moto, enfim, ou até de transporte coletivo, resolveram encher o tanque. E aí, obviamente, não há estoques que, vamos dizer assim, que aguentem, né, para falar o português claro, né, essa demanda que acabou excedendo toda a previsão que havia. Agora, Zé Geraldo, eu queria também que você analisasse um desdobramento dessa crise que me preocupa muito, muito, muito. Até quando eu falei na ponderação, no bom senso, não é que as pessoas não se deixem levar por informações rápidas, emocionais, equivocadas, às vezes até pelas redes sociais, para não cometer alguma injustiça, porque quando começa a faltar, eu lembro até o filme, de uma certa maneira, as sociedades acabam enfrentando aquela síndrome do ensaio da cegueira do filme,
não é? Que é até da obra do Zé Saramago. Não quero que se chegue a esse ponto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, porque, por exemplo, como eu disse ontem aqui, eu mantenho, a princípio e por princípio, a manifestação e, não vou dizer a maneira, ok? Mas a síntese da reivindicação dos caminhoneiros, ela também vem ao encontro do anseio da sociedade, que é a alta tributação, o alto preço que nós pagamos para sobreviver no nosso país. Isso ninguém em sã consciência é a favor. E eu acho que despertou por esse lado, mas o que eu vejo como lado negativo é a utilização, a instrumentalização política dessa discussão. Tanto a ideologia de esquerda e de direita, você vê petistas dizendo, tá vendo, tirou a Dilma é por causa disso, e não é verdade. Esse processo vem anteriormente. Eu queria que você fizesse uma análise contextual. Por outro lado também, para não dizer que a gente está pendendo a balança, alguns amigos meus, até apoiadores do Bolsonaro, falaram, pronto, agora o desabastecimento é a desordem, vamos fomentar um golpe militar. Então está havendo muita insensatez semeado por essa incerteza que nós temos hoje no país. E aí, como é que você, com a sua experiência de vida, o seu conhecimento técnico, enfim, queria que você se manifestasse? Eu entendo o seguinte, que colocar toda a movimentação de carga, né, de receita de produção, de circulação da riqueza, enfim, no mercado funcional operar em cima do transporte rodoviário, para mim é uma coisa muito perigosa. Isso que demonstra que nos últimos 50 anos, os vários governos que houve nesse país, não conseguiram dividir isso nos 3 modais de transporte, o rodoviário, ferroviário e hidroviário, ou cabotagem. Então isso paralisa o país, demonstra que os caminhoneiros, com esse gesto, eles paralisaram o país. E eu não vejo aí ideologia nenhuma não, viu, Zé? Eu vejo assim uma necessidade. Não digo nos caminhoneiros, mas movimento legítimo. Aproveitar o ensejo. Alguns segmentos políticos. Eu vejo aí que eles estão reivindicando uma causa justa, porque eu me coloco na posição do caminhoneiro. Pagar um combustível do jeito que estão pagando. As estradas não oferecem condição nenhuma de tráfego. Exige muito do caminhoneiro, não é verdade? Nem de segurança. Nem de segurança. Caramba, eles têm que reivindicar. Eu entendo, Zé, que é uma oportunidade excelente para tirar dos combustíveis essa alta carga tributária que incide. Não é só a CID. A CID é cagagésimo diante de um contexto todo. Nós temos que tirar o CONFINS, tirar tudo, né? Tornar os combustíveis mais baratos, especialmente para o transporte de cargas. Essa aqui é fundamental. Não estou vendo nem na parte de utilização para gasolina, aditivada, nem etanol, para transporte de passageiros normais, assim, para digamos assim, um transporte privado. Eu acho que nós temos que privilegiar o transporte coletivo, ponto. Para circulação de mercadorias, circulação das pessoas e utilizar os equipamentos que não só o rodoviário. Prova que nós estamos estrangulados. Por exemplo, eu tenho que fazer uma viagem a Brasília. Amanhã teria que fazer, eu não vou mais. Não vou por causa disso. Eu não tenho medo de voltar. Como é que eu vou voltar? Tá muito difícil, cara. Então, isso aí é o fim da picada. O governo Temer, com isso, está dizendo o seguinte: nós somos incompetentes. Porque, veja, em qualquer país normal, o presidente da República reuniria um grupo de trabalho especializado para avaliar a situação e tomar decisões. Não tem ninguém tomando decisões, tá? A decisão do Rodrigo Maia, tem a decisão do Padilha, chefe da Casa Civil. Pô, e aí os caminhoneiros deita e rola, com certeza. Jogar pra torcida nesse momento, que eu quero dizer, trocando em miúdos, não adianta nada. Claro, tem que resolver o problema. Mas como é que se faz? Cria-se um grupo de trabalho para tomar decisões, Exatamente. Não tem. Caramba, tá todo mundo órfão de pai e mãe. Um gabinete de crise com gente qualificada para resolver essa situação. Exatamente, para avaliar e tomar decisão. Então nós vamos ficar até quando nessa situação? O país está tendo um prejuízo muito grande. Falta oxigênio nos hospitais, falta os CEASAs dos estados não estão sendo abastecidos. Leite jogando fora, mercadoria. Isso é um crime contra a natureza, um crime contra a humanidade. É isso. Jogar alimento fora, desperdiçar alimento, isso para mim, senhores, é um crime contra o ser humano, contra a humanidade. Isso teria que ser
penalizar as pessoas que direto ou indiretamente permitem que isso aconteça, deveriam ser responsabilizadas, sabe, num tribunal que cuida de causas humanitárias, porque isso de jogar leite o frango, a carne suína, enfim, qualquer alimento perecível. Então, sabe dessa que você falou, por exemplo, hoje aqui... Mas a dignidade dele se justifica, eu faço das palavras dele minhas, porque é uma verdade. Então, eu estou indignado por isso. Porque aqui que eu sei, informações aqui na região do Porto de Santos, que tem alto índice de perecíveis, que chegam medicamentos, pela informação que eu tenho, os caminhoneiros estão permitindo a passagem de perecíveis e... Sim, mas não é o que está acontecendo, médicos, por exemplo, no estado de Santa Catarina, exatamente, que é um estado produtor. Aí a greve o movimento já se perde. Mas então, aqui já se perde pelo bom senso. Mas aqui você tem um grupo de pessoas aqui, pelo menos em Santos, que tem um discernimento bom, estão deixando passar caminhões de lixo, tal, etc. Exatamente. Agora, no sertão do país, o litoral é uma amostra muito insignificante diante da lei do sertão. E aí, como é que fica na lei do sertão, cara? Tem gente morrendo já. É isso aí. Esse tema não tem sensibilidade para isso? Paulo Dias Ruiz, também queria uma análise conjuntural de tudo que foi falado, colocado aqui. Depois eu vou explorar bastante aqui no bom sentido, Zé Hernandes, não é? Pegando até uma carona aqui na fala do nosso amigo Zé Geraldo. Por favor. Com relação a essa questão da malha ferroviária, de fato, realmente o Brasil optou há mais de 50 anos por um modal que é o modal rodoviário em detrimento de outro modal. Se você visita qualquer continente, seja ele europeu, América do Norte, você ultrapassa ele tranquilamente com trens, né? Infelizmente no Brasil nós não temos uma malha ferroviária adequada, sem contar que essa opção torna mais caro o frete. Qualquer especialista em questão de transporte vai apontar que o combustível caro, ele encarece o frete e o modal rodoviário acaba de certa forma se tornando mais caro e ofendendo. Isso também foi proposital, né? O lobby da indústria automobilística atuou nisso fortemente. Sem dúvida. Após ano JK, vai. Sem dúvida. Isso foi muito bem pontuado, tanto pelo Zé Geraldo como pelo Zé Camargo aqui. Eu queria pontuar um detalhe que passou ao largo, que eu acho importante, que é a questão da concorrência. Nós não podemos permitir que uma empresa, seja ela uma sociedade de economia mista, seja ela uma empresa com capital do Estado, explore e utilize unicamente uma fonte energética tão importante quanto o petróleo, Zé Geraldo. A gente não pode estar na mão, por mais idônea, correta, competente, com expertise que seja essa empresa, ela não pode deter única e exclusivamente esse monopólio, Zé. Nós temos que, disse isso hoje no período da tarde e digo isso aos ouvintes aqui do CDL no ar, nós precisamos ter concorrência. Com concorrência nós não teríamos esse problema que nós estamos vivendo hoje, porque certamente o preço do combustível não seria esse nas bombas atuais. Então essa questão que eu quero trazer para os ouvintes e para os amigos da bancada. Precisamos de concorrência, precisamos da liberdade, que é um direito fundamental que está na nossa Constituição e tem que ser assegurado a todos nós, principalmente nessa questão dos combustíveis. 6h18 é o programa CDL no ar, eu sou o Zé Retorquato, vamos ao vivo até às 19 horas aqui na nova Rádio Globo, 102.1, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Thiago, o ouvinte é importante demais no programa de hoje. Aliás, o ouvinte é sempre muito importante, ainda mais nesse momento, Zé, eu tô dando uma olhada aqui na internet, nós estamos com problemas no site da Dessa. Com certeza, né? Tá sobrecarregado de acesso, tá exatamente. Todo mundo preocupado. Então a gente pede pro ouvinte que estiver aí utilizando os serviços de travessias, tanto de pedestres como de automóveis, que mande informação pra gente, nosso WhatsApp 997610559, no telefone também 2104-5410 ou na página da CDL Santos Praia no Facebook. Nosso ouvinte também pode participar. Aliás, tem um pessoal já aqui na nossa live, tem o Evandro Varges, ele é do Rio de Janeiro e diz assim: os postos aqui do Rio, dos bairros da Barra, Recreio e Jacarepaguá, já acabaram também os combustíveis. E a Lucélia Martins, também sempre nos ouvindo, pergunta: onde encontrar combustível? Realmente essa é a pergunta que todo mundo quer saber. É a pergunta do século. Como é que até desculpa a brincadeira, vamos perguntar no posto Ipiranga, né? É complicado. Desculpa a brincadeira, mas amenizar um pouquinho, né? Olha só, Zé, dá tempo para mais uma participação? Temos aqui o Jonas, lá de Riviera de São Lourenço, que diz assim: tô na sintonia do programa e tentando entender quem é o vilão nessa história toda. O governo, as refinarias, as distribuidoras, os donos dos postos ou qualquer que seja esperto
Um quer ser mais esperto que o outro. Jonas Ribeiro, lá de Bertioga. E chega mais uma informação aqui que voos da Azul tem 12 aeroportos cancelados por falta de combustível. O negócio tá ficando complicado. Exatamente. Agora, o Jonas Ribeiro, a pergunta, acho que você é a pessoa mais indicada. Zé Hernandes, que é nosso convidado, você que está chegando agora, que é presidente aqui do Resan, Sindicombustíveis, Sindicato dos Postos, Revendedores de Gasolina e Derivados de Petróleo dos Postos de Gasolina aqui da região, é o nosso convidado especial de hoje. Você também pode arguir aí o Zé, que é um vilão nessa história. Quem que você acha que é vilão, se é que tem vilão? Agora, antes de mais nada, só quero que você elucide 2 dados objetivamente. No estado de São Paulo, hoje, do preço da gasolina, qual é a alíquota total de impostos para a gasolina e para o diesel e para o álcool? Então, no preço médio praticado no estado de São Paulo, nas bombas, você pode considerar 48% desse preço são tributos, quer tributos federais quanto o tributo estadual, que é o tal do ICMS. Tá. Você há de convir comigo que é uma carga tributária excepcionalmente alta. Sim, de R$100 você paga R$48 de impostos. Tranquilamente. Então é importante frisar, é o mesmo problema da indústria do cigarro, por exemplo. Por que tanto cigarro entra do Paraguai para o Brasil? Porque o cigarro também é um produto com uma carga de tributária muito elevada. Sim. Então tudo que mas tem uma justificativa porque ele tem talvez a inibição do dano que ele traz à saúde. É o exemplo que a gente dá de todo produto que tem uma carga tributária muito alta, obviamente vai ter preços elevados, metade dele praticamente por conta de tributos. Vou te ajudar com um exemplo mais light. A cerveja é 56% a alíquota da cerveja. Vai por aí, né? Então agora que vai ter eu queria pegar um gancho aqui do Paulo, que ele falou sobre a questão da concorrência. Tá. É importante que o ouvinte entenda o seguinte: realmente nós temos um monopólio na prospecção, produção, refino e transporte de petróleo e derivados, que esse monopólio é exercido pela Petróleo Brasileira S.A. nas suas refinarias. Esse monopólio só não é total porque nos últimos anos, com a liberação da importação dos derivados de petróleo por outros agentes econômicos que não a Petrobras, através das tradings, as próprias distribuidoras de combustíveis, hoje estão podendo importar os derivados de petróleo, né? Então o Brasil hoje ele exporta petróleo e importa derivados de petróleo, também importa petróleo, para poder misturar com o petróleo nacional, para poder as refinarias fazerem lá, tirar a gasolina, o óleo diesel, o asfalto, GLP e outros produtos. Então veja, monopólio na produção. Entre a produção e a bomba, que é o revendedor, existe um segmento econômico que chama-se distribuição. São as distribuidoras de combustíveis que fornecem os produtos. Elas compram das refinarias, levam para suas bases ou recebem bombeio da refinaria. Lá nas bases elas misturam o etanol anidro na gasolina pura e vendem para os postos revendedores. Portanto, fique claro para todos que posto de gasolina não se relaciona com refinaria. A refinaria fornece para a distribuidora, que por sua vez vai fornecer para os postos revendedores. No caso das distribuidoras, nós temos um oligopólio formado por basicamente 3 grandes distribuidoras, que são BR Distribuidora, Raízen ou Shell, né, que é a marca de conhecida, e Ipiranga. E mais aí umas centenas de distribuidoras regionais que ficam aí com 20%, 25% do mercado de distribuição. Então, temos um monopólio na produção, um oligopólio com poucos agentes econômicos na distribuição e um verdadeiro mercado onde há competição é nos postos revendedores. Nós somos mais de 40 mil postos revendedores. Aí você tem o chamado mercado aberto, o mercado livre, onde há uma concorrência realmente acontecendo. Entre os postos revendedores, pode-se falar com certeza que a gente tem uma
uma livre concorrência. Então eu vou ganhar o mercado como? Oferecendo um produto de qualidade, oferecendo um serviço de qualidade e a um preço justo e compatível com aquele produto e serviço que eu estou prestando. Só retomando a pergunta do Jonas, pela sua fala, ele perguntou quem é o vilão desse processo. Seria, não estou dizendo vilão, é uma forma, sentido uma metáfora, sentido figurado. Se houver um vilão aí, quem é? O monopólio? Só as distribuidoras? Veja, eu acho o que governo? existe um conjunto de fatores que atuam. Hoje o grande vilão, causa definida. Hoje o grande vilão eu acho que é o Estado, que tem uma carga tributária excessiva nesse segmento de derivados de petróleo, tá? Que com o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, variação cambial, levou os derivados para um patamar extremamente alto, que acrescido da carga tributária extremamente alta, levou o preço do combustível a R$4,50 a gasolina e R$4 o óleo diesel. Eu queria dar uma parte, e que eu quero dizer o seguinte, isto que ele falou em termos de produção do derivado da Petrobras, porque a Petrobras também exporta gasolina, exporta determinado tipo de petróleo, porque cada produto que é produzido em termos de gasolina para aviação, por exemplo, gasolina a óleo diesel, que tem que ter nas grandes cidades, tem que ter uma incidência de enxofre inferior a 20 de enxofre, tem uma série de detalhamento químico importante. Mas eu quero dizer o seguinte, esse problema que está acontecendo tem que se dar uma solução técnica, sob o ponto de vista de engenharia química, sob o ponto de vista de economicidade, sob o ponto de vista de uma política pública, porque a flutuar os preços de petróleo, como hoje se pretende que flutue, e a gestão da Petrobras é nesta linha, aumentou o preço do petróleo, aumenta o preço dos combustíveis. Então o que vai acontecer? Você tem que retirar da gasolina, dos combustíveis, essa incidência, essa cascata que só existe no Brasil de tributos. E como fazer isso? Você tem que fazer isso conciliando todas as partes, porque o distribuidor final, os donos dos postos, não tem culpa nenhuma, tira eles da jogada. O que é horrível é quando se produz na refinaria e o Brasil não tem capacidade de refino suficiente. Infelizmente não tem. Então o Brasil manda petróleo para a refinaria de outros países para refinar e abastecer, trazer de volta. É o fim da picada, não é? E acontece isso. É um sistema totalmente desequilibrado. Em compensação, nós gastamos 40 bilhões. Oneroso. Não é para os pós, é para a sociedade. Então, mas isso que as pessoas têm que entender. O maior absurdo é isso que eu vou te falar agora. Nós investimos 40 bilhões na refinaria lá, Albuquerque Lima, em Recife. Abril Lima, até hoje não está funcionando. É um crime da mala que tem que ser aberto. E Passadina também, né? Pô, Passadina diante de Albuquerque Lima é cagagésimo, cara. É cagagésimo diante disso. O que eu quero dizer é o seguinte: ou você, o seu Temer, dê a cara para bater, resolva essa equação, porque esse porque tá meio sumido o presidente Temer, né? Meio sumido não, tá sumido, sumiu. Né? Totalmente. É que ele deve estar sem gasolina no Rolls Royce, né? Não, mas o fato é o seguinte, o problema não é dos donos dos postos, desculpe, Zé. É verdade. Não tá aí. Nem o problema está na produção dos derivados do petróleo, que essa carga tributária é muito grande, gente. É PIS, é PASEP, é ICMS estadual, não é verdade? Até o Estado, todo mundo quer mamar um pouquinho. Dá uma mordida no bolo. Então, exatamente, Paulo, nessa linha que eu queria saber mesmo. Por favor, que tem mais informações. Se os postos de gasolina, aproveitar a oportunidade de contar com o Zé Hernandes aqui na bancada para saber se os postos, eles têm margem para reduzir o preço, porque como consumidor a impressão que nós temos é que há uma variação, mas uma variação que muitas das vezes a gente não consegue ver diferença muito gritante de um posto para outro. E tem muita margem? Porque a impressão que a gente tem é justamente essa, que os postos vendem praticamente pelo mesmo preço. Queria saber essa informação. A isso a gente dá o nome de paralelismo de preços, tá? O nome técnico disso, por quê?
A gente compra, como eu falei anteriormente, das distribuidoras. As distribuidoras praticam mais ou menos os mesmos preços, diferenças de centavos, né? Às vezes diferença na terceira casa de centavo entre um posto e outro. Os custos operacionais dos postos também são muito parecidos. O maior peso é a mão de obra. A mão de obra, a nível do estado de São Paulo, todos os frentistas ganham o mesmo salário. Então, as despesas de um posto de gasolina, energia elétrica, praticamente o mesmo custo para todo mundo. A água, a mesma coisa. Então, os tributos, enfim, todos os custos são muito parecidos. Aliado a isso, veja bem, tem uma coisa que eu falei no bloco anterior, que é o tal da concorrência. Nós temos uma concorrência muito acirrada. Ou seja, eu coloco o preço na minha bomba lá de, sei lá, R$5 o litro da gasolina. Aí você, Paulo, tem um posto 100 metros antes de mim, coloca lá R$4,80. Eu vejo que meus clientes não estão vindo mais, estão parando no teu posto. Sem dúvida. O que eu faço? Coloco R$4,80 ou coloco R$4,78. Sim, mas na lógica do negócio você tem loja de conveniência, você tem serviço para fazer. Mas a margem é pequena, né? Pequena. Totalmente, veja, eu gostaria de frisar mais uma vez o seguinte: dentro dos 100% que a gente paga do preço do combustível, eu falei aqui, no caso da gasolina, 48% são tributos. O que sobra de margem de distribuição, ou seja, o que é margem de distribuição? É o quanto a distribuidora tem que ganhar para cobrir seus custos. Somado com a margem da revenda, quanto a revenda tem que ganhar para cobrir seus custos, gira em torno de 12% a 14%. Então, dos R$5 que você paga hipoteticamente um litro da gasolina, entre 12% e 14% é a margem de distribuição dos postos e da distribuidora. Então veja que a menor fatia do bolo é que fica comigo. E eu tenho que ter um calibrador de pneu para calibrar o pneu do teu carro. Tem que ter água para poder limpar o para-brisa. Tem que ter o frentista que está lá à tua disposição. Que tem os adicionais que a lei obriga. Sabe, tem que ver o paninho, ou, aliás, o papel para ver o nível de óleo do teu motor. Tenho que ter todas as licenças ambientais em dia para poder ter o meu negócio. Todas as licenças, bombeiro, prefeitura. CETESB, licença ambiental. Então veja, essa é a grande realidade. Hoje nós estamos, como você falou, Zé, um problema de fato acontecendo que precisa de como alguém falou aqui, de um gabinete de crise. Exatamente. Onde é que nós vamos resolver isso vai repetir novamente. Vai ter a situação é seríssima. Então veja, vamos resolver o problema agora, vamos chamar os caminhoneiros, nós vamos dar para vocês aqui durante 30 dias e aí tá resolvido? Abre as bases, vamos carregar, vamos atender a população, resolvido o problema. Agora, não pode faltar com a verdade e prestar informações erradas. Porque eu sempre digo isso, o seu Pedro Parente, quando vinha a público dizer que a gasolina ia baixar tantos centavos na Petrobras e que na bomba o reflexo, isso ele estava prestando um desserviço para a população, faltando com a verdade, porque ele sabe, ele é detentor de informação, ele sabe que a cadeia, ela não é só Petrobras, posto de gasolina. Ela tem várias interferências. Por exemplo, o etanol hoje aumentou 10 centavos em relação à semana passada nas usinas. Porque o usineiro de álcool também estava com o seu preço represado, porque a gasolina estava lá com o preço represado, aquele 70% que é aquele número mágico que tem que ter, que é o índice de referência para poder a gasolina, o preço do álcool variar ali, tal. Agora a gasolina subiu o preço, o que o usineiro faz? Sobe junto. Ele mantém a paridade de 70%. Então, quando vem uma autoridade a público dizer, ele está esquecendo que a gasolina que ele vende é a gasolina A, sem o álcool anidro, sem o frete, sem as margens, ou seja, ele prestou um desserviço. E é por isso que eu agradeço o teu convite, Zé, e aos componentes da mesa, para a gente ter a oportunidade de mostrar para o consumidor a real situação desse mercado. E eu gostaria de poder até colocar, Paulo, de uma maneira em complemento àquilo que você falou sobre a questão do monopólio, tal.
e o Geraldo também passou assim ao redor. Então me inclua O que nessa. falta nesse, Zé, para você? Pois não. Nós precisamos de uma política energética nacional. Diante dessa política, definir, por exemplo, energia elétrica hidráulica, energia elétrica eólica, energia elétrica solar. Nós precisamos ter isso muito claro. A gente precisa, a sociedade precisa saber para onde caminhar, para que o empresário possa se planejar e falar: eu vou investir em painéis solares. Por quê? Porque a economia vai ter que consumir. Onde é que nós estaríamos hoje se estivéssemos com a economia a pleno vapor? Estaríamos tendo problemas sérios de energia elétrica, estaríamos tendo problemas sérios, fora a parte a greve dos caminhoneiros, estaríamos tendo problemas sérios de fornecimento de combustíveis. Por quê? Não temos, inclusive, os terminais para os produtos que chegam do exterior nos portos brasileiros estão sucateados. Não há terminal de granéis líquidos suficiente para atender a demanda. A Raízen, que é a dona da Cosan, que é dona da Raízen, que é produtora de etanol, ela tem que se preparar para exportar etanol. Nós temos que estar preparados e vamos estar importando etanol de milho dos Estados Unidos. Os gargalos são muitos. São muitos os gargalos. Problemas estruturais são problemas seríssimos. Radicais, né? Então, são pelo amor de Deus, vamos nos unir à sociedade, pressionar essas entidades governamentais para, neste momento, resolver o problema dos caminhoneiros e, em seguida, podermos sentar à mesa com as cabeças pensantes desse país e tentar trazer de volta aquelas boas cabeças pensantes que estão indo embora, técnicos maravilhosos que estão saindo do país, indo para outros países para poder desenvolver os seus trabalhos, porque infelizmente aqui neste país eles não cabem mais. Ou seja, a sociedade brasileira está perdendo mentes brilhantes e estamos a cada dia que passa caminhando para trás. 6h36, você me permite que tem uma informação que chega agora de Brasília e até pedir compreensão, porque temos muitas participações dos ouvintes, ok? E também medidas paliativas do governo, da ANP, que nós vamos também repercutir aqui já, que é o seguinte: na segunda reunião com representantes de 11 categorias de caminhoneiros, que acabou há pouco, o governo buscou um acordo, mas nem todos os presentes aceitaram a proposta. Representante da Associação Brasileira de Caminhoneiros, ABICAM, José Fonseca Lopes, negou o acordo proposto pelo governo de suspender a paralisação por período entre 15 dias a um mês, enquanto o governo continua trabalhando para reduzir o preço do diesel. Já houve até uma pequena redução. A ABICAM, que representa 700 mil caminhoneiros com 600 sindicatos espalhados pelo país, quer continuar com a manifestação até a isenção de impostos se transformar em lei. Olha, se for esperar até isso acontecer, não sei se é tão, o rito é tão célere assim, esse processo é tão célere assim. Zé Geraldo, te peço brevidade para você complementar, eu acabei te interrompendo, por favor. Não, é o que eu quero apoiar tudo que o Zé falou, o presidente falou, eu concordo. Eu fico bravo que o brasileiro, nós, enquanto sociedade, viu, estamos perdendo a capacidade de se indignar. Isso é sério. Porque um acontecimento desse, Zé, nós devíamos estar na rua, todos nós indignados. Mas agora... Porque a posição, deixa eu te terminar, a posição dos caminhoneiros, hoje são eles, amanhã seremos nós. Seremos nós, cara. Como é que você vai se situar se você não poder se locomover para ir pro teu trabalho? Como é que fica? Sim. E outra coisa, não dizem que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Agora, no melhor sentido possível, essa crise eu vejo que é uma oportunidade inédita de discussão, porque está mexendo no bolso de todo mundo. Sem dúvida, e nos valores mais importantes, todo mundo quer ir pro seu trabalho, você manter uma atividade, gerar emprego, poder ir trabalhar, ir e vir. Então é uma situação muito complexa. Agora o ouvinte vai ter primazia no programa, vamos aí tentar
colocar um pouco do que vem chegar aqui no nosso programa. Agradecemos a presença e a participação de todos. Vamos atualizar aqui, Zé. Nós temos aqui muitas participações. Olha só, nós temos a Iracema de Cubatão que diz assim: o povo tá com sacanagem. Muita gente indo fazer estoque de alimentos em supermercados. Não há motivo para isso. Esse tipo de atitude, além de ser egoísta, suscita aos comerciantes a oportunidade de aumentar os preços e gerar inflação. Imagino se a gente fosse perto da faixa de Gaza. Iracema Nunes de Cubatão. Nós temos aqui mais umas participações. Vamos registrar todas aqui, Zé. Olha só. Pois não. O Marco Sanches está aqui mandando um abraço pro Zé Geraldo, diz que está acompanhando aqui pela live, pela internet. O André Branquinho diz assim: não sou caminhoneiro, mas como brasileiro e pelo grande amor à minha pátria, eu apoio essa greve. O nosso Brasil só vai para frente na base da pressão. É o nosso ouvinte que está aqui na nossa live no Facebook. E para registrar a última participação, Zé, temos o Bruno da Ponta da Praia que diz assim: boa noite a todos da bancada. Eu li uma reportagem uma vez que os postos de combustíveis lucram mais com as lojas de conveniência do que com o próprio combustível. Essa informação procede? Sim. Sim, hoje em dia a gente tem orientado os nossos revendedores a buscar receitas alternativas, né? Tipo uma loja de conveniência bem transada, uma troca de óleo, uns serviços outros, né? Para poder valorizar e agregar receita, porque as margens de revenda estão cada vez mais estreitas, né? Vamos dizer assim, menores, e os carros, os veículos de uma maneira geral tem motores melhores, ou seja, tem desempenhos melhores. Antigamente, do teu tempo, que você tinha que trocar o óleo a cada 5.000 quilômetros. Hoje você troca o óleo do teu carro no mínimo a cada 10.000 quilômetros, né? Verdade. O seu carro, possivelmente aquele Fusca que você tinha, Zé, fazia o quê? 8, 9 quilômetros por litro. Se meu Fusca falasse, Zé, imagina. Vamos pular essa parte. Hoje o cara tá começando 180 série A. Tempo do Grupo Família, né? Nossa senhora. Luizão da Timba lá, não, chega. Aliás, quem quiser comprar um Fusca do Zé, é só falar com ele, né, Zé? Aqui é J. Silvestre, esta é a sua vida. Não, vamos descontrair um pouquinho, mas então. Tira a folha. Então veja, os veículos faziam 8, 9 quilômetros por litro, hoje qualquer carro faz 12, 13, ou seja, o desempenho. Então veja, ao longo dos anos, as margens de revenda e essa crise também econômica, né, da população, elas estão sendo exprimidas. E hoje, realmente, as lojas de conveniência se tornaram uma fonte adicional de receita para o dono do posto. Paulo de Jesus, já que você, eu queria repercutir com você a notícia que eu acabei de ler, que o acordo ainda está longe, pelo que a gente pode perceber. É uma situação muito preocupante, né, para nós enquanto cidadãos que estamos acompanhando toda essa polêmica. Torcemos para que essas medidas sejam tomadas o quanto antes para solucionar o problema, porque mexe muito com toda a sociedade. Quando se trata de combustível, ataca toda a cadeia produtiva. Então nós não podemos, tem que ser uma decisão séria, e o silêncio do presidente da República, é algo que foi pontuado aqui pelo Zé Geraldo, eu quero sublinhar mais uma vez, é um ato falho do presidente da República. Não tem legitimidade nenhuma, me desculpem. Porque é inacreditável o chefe do Poder Executivo Federal está calado diante de uma situação como essa. O governo totalmente desmoralizado por denúncia. Uma situação como essa. É só isso que eu tenho a dizer a respeito disso. Agora é o seguinte, o que eu queria colocar aqui nesse sentido é que... Eu só queria saudar o nosso presidente do sindicato da Conferência de Carga e Descarga, o Marcos Sanches, é um grande organizador da feijoada do dia 10. Feijoada no Vasco da Gama, a Casa da Esperança. E o Marcão está capitaneando. Convido todos vocês. E o programa está à disposição para divulgar, até para ótimo. Muito obrigado. Marcão, né? Vou te trazer aqui para divulgar. Combinado, pode trazer, está autorizado. Pois não, meu caro Tiago, tem muita gente participando aí. Não, na verdade eu te enviei aí pra você dar uma olhada nas últimas informações, às 6h42, R. Só então, que você me trouxe que houve a interrupção do canal aqui do Porto, tal, a gente chegou a mencionar, né, pelos barcos, falei até fora do ar. Exato. E também por isso que nós estamos de olho, pedindo aos ouvintes, porque o site da Dessa está sobrecarregado, nós não estamos conseguindo abastecer as informações de uma maneira correta, mas eu tenho uma pista aqui. Sim, mas de acordo com o Twitter aqui, só pra te deixar claro que há 1 hora atrás foi a última postagem, tá? Tava tudo normalizado, o tempo de aguardo lá do Santos, lá do Guarujá, era de 12 minutos com 3 balsas em operando na travessia Santos-Guarujá, ok?
Ok, e meu caro Zé Hernandes, até o Carrefour está fazendo, até estava aqui na pauta, até passou, o Rick Santos colocou, não é? Esse racionamento, né? 5 unidades para cada item por compra, está veiculando aí nas redes, que uma grande rede de supermercados está fazendo, acho que é uma medida bem equilibrada. Eu espero que haja o bom senso, né? E as pessoas encarem a situação com a devida seriedade, né? Sem dúvida. Devida seriedade, é o que eu espero. Civilidade, sobretudo, né? Civilidade. Eu vou entrar justamente nesse ponto, porque nessa hora eu falo disso, porque hoje nós temos essa ferramenta tão positiva, mas ao mesmo tempo com um potencial danoso muito grande, que representa hoje as mídias sociais, a mídia virtual. E Zé, eu queria aqui chamar a tua atenção pelo seguinte: hoje a equipe de fiscalização do PROCON lavrou um auto de notificação no posto Visconde de São Leopoldo, não sei se você ficou sabendo. Durante a fiscalização acabaram os combustíveis. O responsável foi acionado para demonstrar que havia acabado, o que realmente foi o que restou atendido pelo comerciante, segundo informações do Rafael Quaresma, do coordenador do PROCON Santos, que está com uma força-tarefa para evitar abusos. Entendo que o Rezan também, o Zé Hernandes é presidente do Rezan Sindicombustíveis, o sindicato aqui dos postos de gasolina de toda a região aqui da Baixada Santista. Se você tem informações, como é que o Rezan vê essa questão e se houve um contato com o PROCON para que ambos possam coibir esse tipo de comportamento inadequado. Nós, inclusive... O Quaresma está te mandando um abraço, inclusive. Está voltando de Ilhabela e até Cubatão, tá tudo tranquilo. Um abraço, Quaresma. Boa viagem para você. Olha só, é importante ressaltar que o Sindicombustíveis Rezan tem procurado manter a sociedade, a imprensa informada, e a gente tem abastecido os nossos associados com todas as informações, tá? E a gente tem recomendado que os revendedores mantenham-se calmos e que não façam nenhuma besteira no sentido, como a gente viu lá no Recife, um posto lá que aumentou, colocou quase R$9 o preço do litro da gasolina. E o que eu li nas redes sociais, que eu tenho que te contar, é muito sensível. Eu quero que você, como líder, saiba qual é a atmosfera e o teu pensamento, porque tipo assim, não, tem comerciantes estocando combustível para assim levar vantagem da sua situação. É verdade, isso aí a gente recrimina, repudia isso aí veementemente. Exatamente. São práticas assim completamente ilegais, e consumidor, você ao notar, reparar que o posto aonde você abastece ou abastecia fez alguma coisa, alterou o preço, sonegou combustível para no dia seguinte aumentar o preço, fornecer com preço maior, denuncie pro PROCON e mais, denuncie nas suas redes sociais e mostre para a população, obviamente, claro, com a devida responsabilidade e comprovação. Exatamente, comprovado, não vai também fazer fake news aí. Já vista lá o episódio lá da bruxaria lá em Vicente Carvalho, pelo amor de Deus, não é caça às bruxas não. Exatamente. Agora, ficou comprovado que houve abuso de poder econômico, a gente está junto com o consumidor, junto com as autoridades. Por quê? Porque nós entendemos que somos comerciantes e que comercializamos produtos de interesse e de segurança nacional. Combustível é uma atividade, inclusive, que tem a sua licença, uma autorização para funcionamento emitida pela Agência Nacional de Petróleo. Ou seja, o governo federal outorga uma autorização para o dono do posto poder vender combustíveis. Não é como vender cerveja, vender outros artigos em que a lei da oferta e da procura, como a gente ouviu falar que no Ceasa a batata aumentou 30 vezes o preço lá, tal. É diferente. Vender combustível está sob regras muito rígidas, por tratar-se de um produto de interesse da economia brasileira. Agora é o seguinte, nós estamos aqui no nosso programa, eu vou interromper um pouquinho para dar uma boa notícia para nossa coletividade aqui dos lojistas e tudo. Queria anunciar a renovação do contrato de patrocínio, aqui uma cota master do programa, para o Sicredi, essa cooperativa que vem crescendo bastante. Até te recomendo a conhecer lá o pessoal do Sicredi, o trabalho. O sindicato tem conta lá no Sicredi. Então, a CDL Santos Praia também tem suas contas aí no Sicredi, e eles aqui estão investindo mais uma vez no nosso projeto. Vamos aí assinar um contrato por 1 ano, uma cota de patrocínio master aqui
do programa. Agradecemos ao Sicredi Grandes Lagos, aí desde o presidente Orlando Mufato, o Jadiel Sherpinski, que é o diretor executivo, o Eloy Almeida do marketing e sobretudo aqui o Eurico, né, o gerente da loja do centro, e o Antônio da loja do Gonzaga, que estão sempre próximos da gente aqui endossando o nosso trabalho. Pois não, Zé Geraldo? Parabéns, significa que o programa é exitoso. Exatamente. É muito bom e tem credibilidade. Bem. Exatamente, aí, exatamente. Mas veja, nós temos que aproveitar esse tema aqui, a presença do presidente da Risan, porque é importante que se diga o seguinte: nós temos que resolver, nós temos que pressionar o governo central a resolver esse problema de fato, de direito logo, Zé. Não pode ficar como está, porque, novamente, se tiver uma outra alteração no mercado internacional, e há essas perspectivas, Zé, o preço do barril de petróleo aumentar de 80 para 110 a 120 dólares, porque o mercado asiático, principalmente Dubai, o pessoal da Ásia, quer produzir mais renda, então eles retêm a produção de petróleo e, consequentemente, aumenta o preço. Então, você vê aí essa crise agravada primeiro pela profunda crise fiscal do governo e uma tributação totalmente injusta. Eu vou dizer para você que não é nem crise fiscal, tributa o consumo, e ninguém foge disso. Ninguém foge. Eu vou te dizer o seguinte: dessa voracidade. É mera incompetência gerencial. E também esse assunto da carga tributária sobre os combustíveis, você sabe melhor do que eu. Não vai haver tempo da gente discutir esse hoje. Problema é careca, é velho, é antiguíssimo, não é, Zé? Com certeza, veja, novamente a gente tem que voltar assim, a gente sabe, há países, por exemplo, na Alemanha, em que a carga tributária em cima da gasolina chega quase a 80%. Só que, diferentemente deste país, lá na Alemanha, você não tem outras despesas com o hospital. Você tem uma autoban, Zé. Você tem uma autoban. Pois é, não, e você não tem outras, você como cidadão, você tem segurança, você tem hospital, você tem escola, você tem infraestrutura, ou seja, quando você paga 80% do preço da gasolina em tributos, você tem lá na frente, recebendo de volta uma boa parcela desse. Agora, então, o que não acontece na nossa carga tributária. Você acabou de desenhar aqui mais um 7-1, Zé. Da Alemanha na gente, né? Justo a Alemanha, né, Zé? 80, mas a gente, diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem outro foco, lá é 30 e alguma coisa por cento de carga tributária. Mas todo país tem carga tributária sobre combustíveis. Agora, o que nós precisamos é uma tributação inteligente. Por exemplo, o barril de petróleo tocou num 50 dólares, estou chutando o número, 50 dólares o barril. Vamos diminuir as alíquotas federais, estaduais, tá? E aí, baixou de 50 dólares, a gente sobe a alíquota. Forma inteligente de fazer as coisas. Com certeza. Sem deixar de lado essa sensação, o Zé Hernandes, da contrapartida. Ninguém se importa de pagar imposto quando você tem a contrapartida. Exatamente. Quando você sente no seu dia a dia o retorno. Agora, eu não admito pagar 1% de imposto sem retorno algum. E é o que o brasileiro experimenta há muitos anos. Até porque nós estamos para mim, eu me sinto como uma bitributação. Eu pago o imposto e ainda tenho que pagar uma segurança privada, tenho que pagar assistência médica, plano de saúde. Tem que, enfim. É verdade. Bom, deixa eu dar um recado aqui para você que é associado da CDL Santos Praia. Só lembrando que estamos aí até às 7 horas. O programa hoje está cheio por essa questão da crise aí dos combustíveis, seus desdobramentos, então a manifestação dos caminhoneiros. Estamos contemplando várias nuances, não vai haver tempo, evidentemente, de contemplar todas as faces desta crise, mas amanhã voltaremos a debater com certeza aqui no nosso programa, não é? E hoje nós tivemos aí as medidas da ANP, Zé Hernandes, que eu queria repercutir com você, que, por exemplo, a ANP em caráter, porque você tem que, o posto tem que vender aquela bandeira exclusiva, não é? E a ANP está fazendo algumas flexibilizações para enfrentar pelo menos essa crise. Elas ajudam de alguma maneira? Eu recebi agora, como você também, eu tenho. Mas deixa eu só esclarecer para os ouvintes, então, tá? Então, é o seguinte, entre as medidas estão liberação de distribuidores vinculados a uma marca para vender combustível de outra, suspender a necessidade de manutenção de estoques mínimos de combustível, flexibilizar a obrigatoriedade de misturar etanol na gasolina e biodiesel no diesel, liberação de distribuidores de gás de cozinha para encher o botijão de uma marca com produto de outra,
permitir que transportadores que só vendem para grandes frotas vendam para postos e também intensificar a fiscalização contra preços abusivos e fortalecer o canal Disque Denúncia 0800 970 0267. Nós aqui recomendamos o canal Procon Santos, que está atuando forte nesta questão. Já comentamos quanto ao posicionamento da entidade, até quanto os abusos que vocês recriminam com todo fervor, completamente, mas essas medidas aí são meros paliativos, ajudam de alguma maneira? Neste momento elas não terão muito efeito prático, até porque, veja, de qualquer maneira o posto só pode ser abastecido, seja ele pela sua bandeira ou por uma outra bandeira, por um caminhão. Que vai ter que ir lá na base, que vai ter que ir lá na base de carregamento, carregar e vir até o posto, tá ok? Agora, por exemplo, essa questão da mistura do etanol, num primeiro momento, ela poderá ser, vamos dizer assim, ter eficácia, porque esse etanol anidro, que é aquele entra 27% na composição da gasolina e mais os 10% do biodiesel, eles têm que vir do interior do estado e de outros estados para a base de Cubatão, por exemplo, da distribuidora. E aí ele vai ser misturado. Se você não tem esse produto vindo do interior para cá, por exemplo, das usinas de álcool lá da região de Bauru, de Araçatuba, enfim, vai demorar para esse álcool chegar aqui em Cubatão. Então, num primeiro momento, talvez pela essa flexibilização, as distribuidoras poderão fornecer a gasolina, entre aspas, pura. E essa questão sem a mistura. Perdão, essa questão do estoque mínimo, os postos têm que trabalhar com os postos não, isso aí são as distribuidoras. Então também vai ter que chegar até aqui. O problema logístico continua. O problema logístico continua. Então aqui que você viu aqui justamente eu não li atentamente a publicação oficial, né, da resolução da INP, não seria coerente, mas agora eu não vou fazer, mas numa primeira leitura o problema se mantém, porque o problema é transportar o combustível das bases, seja ele puro, com álcool, sem biodiesel, com biodiesel, até os postos revendedores, neste momento. Agora, a partir do momento que se liberar a greve, obviamente, no dia seguinte nós ainda teremos problemas, até porque as distribuidoras não têm uma frota super dimensionada para atender todos os postos ao mesmo tempo. Essa reposição de combustível para os postos revendedores, ela vai demorar no mínimo 3 a 4 dias, porque você vai levar um posto, aí aquele caminhão tem que levar no outro posto, fazer 2, 3 entregas, voltar na base, carregar novamente, ou seja, você vai ter um período até acomodar os estoques todos. E quanto antes melhor, né, Zé? Mas isso agora não existe previsão, vamos ser claros aqui. Vamos ser claros, a gente não quer novamente, né? A gente vai pedir a compreensão da população, que mantenham-se calmos, mantenham-se, sabe, assim, tipo, evitem concentrações, né, tipo essa que aconteceu aí do ouvinte falar que está há mais de 3 horas na fila do posto. Avalie se realmente é uma necessidade colocar gasolina nesse momento e vambora. E eu deixei o carro em casa. O que eu fiz, eu consigo, tá? Tem gente que trabalha e precisa do ônibus, transporte público, precisa ver essa situação também. Zé, o que é fundamental, que a gente tem que pressionar as nossas autoridades. Pois não, Zé. As nossas autoridades, é que esse problema. Esse problema tem que ser encarado de frente pelas autoridades. A paralisação, isso na Ecovias. Bom. O bloqueio da Ecovias está encerrado. Sim. Está normalizado. Mas nós temos uma demanda judicial, nós vamos atualizar uma demanda da Justiça. Eu acho que o fundamental Obrigado, Thiago. É a gente pressionar, e aí eu faço um apelo ao Zé, que é o presidente do Sindicato da Risam, para que as autoridades parasse de atacar o problema superficialmente que eles estão atacando, sentar com as pessoas que conhecem o Zé. Por exemplo, eu conheço o Zé há mais de 20 anos nesse ramo de distribuição de gasolina e combustível. Essas pessoas que entendem do riscado e senta numa mesa e resolve, caramba. Porque não pode ficar coisa. Deixa eu só te adiantar, Zé. O presidente, eu sou um dos vice-presidentes da Federação Nacional. E o Paulo Miranda, que é o nosso presidente, foi ontem a Brasília participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados,
para falar exatamente, junto com a Petrobras, junto com o Procon, junto com a ANP, sobre a política de preços da Petrobras. Com a eclosão da crise ontem e hoje, ele foi obrigado a ficar em Brasília. Ontem ele já foi recebido pelo ministro, hoje ele estava agora à tarde numa reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, reunido lá, o ministro Padilha, e se colocando, veja bem, colocando a visão da revenda, né? Por quê? Porque a preocupação é que no frigir dos ovos, muitas vezes, o dono do posto é que é culpado, ele que não repassou, o governo diminuiu, tirei a CID, tirei o pé, mas peraí, não é assim, as coisas não acontecem imediatamente como às vezes as pessoas fazem a comunicação para que confundir a população. É isso que eu peço. População, por favor, entendam que nós também estamos junto com vocês nessa briga. Ok, deixa eu dar só um recado aqui, de repente, tanta coisa, né? Mas da APO Planos Odontológicos Empresariais, que é parceira da CDL Santos Praia, a APO, ela realmente atinge todos os padrões, uma assistência odontológica de qualidade, tanto que é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos, só aceita profissionais por indicação, não é? E por currículo também, são mais 200 aqui na região da Baixada Santista, e a APO tem condições especialíssimas para você que é associado da CDL Santos Praia. Então dá uma ligada lá para nossa central, fala com a Cláudia, 3289-9495 e conheça tudo que o plano da APO com excelente custo-benefício. Você não vai acreditar no custo que é feito por pessoa para sua empresa. Você não vai acreditar. E a APO vale a pena, tá certo? 3289-9495, 3289-9495 é o telefone da CDL Santos Praia. Zé Hernandes, muito obrigado pela sua participação. Talvez eu tenha que te acionar amanhã de novo, tá? Amanhã teremos aqui o curador do Procon, mesmo que seja por telefone, para você nos atualizar sobre as informações. Mas muito obrigado mesmo. Eu espero que a população tenha calma e estou à tua disposição. Não sei se eu vou poder estar aqui pessoalmente. Não te cobraria isso, é muito difícil. Veja, se vamos conversar ao longo do dia, você vai me abastecendo. Eu vou estar amanhã na TV Santa Cecília, também participando de um programa de TV ao vivo, tentando esclarecer a população. A gente espera amanhã tá certo. No programa das 12h30, né? Tá certo. E aí a gente espera boas notícias. Da amiga Edgar Boturão. Isso, grande Boturão, grande santista também. Zé Geraldo, muito obrigado, desculpa, hoje foi muito factual, ficou um pouco prejudicado, entendo a participação, então tá ótimo. Da mesma forma, Paulo de Jesus, tá? Muito obrigado, foi maravilhoso, bastante. Excelente. Então, eu também concordo. Bom, agora, a todos uma boa noite, está terminando por aqui o CDL Nord, volta amanhã às 18 horas, valeu Thiago Ferraz, Henrique Santos da nossa produção, eu vou agora pra Vila Belmiro, né? Tá certo? E amanhã a gente conversa por aqui, tchau, tchau. Termina aqui, CDL no ar. Realização, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia.